Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia Dantas, professora de Ciências e Biologia. Estou novamente aqui no EducaPE para mais uma aula para o sexto ano. Hoje, sexto ano vai aprender um pouquinho da superfície ao centro da Terra. Vamos lá? A gente está vendo a imagem e vocês começam a observar a estrutura interna do nosso planeta, da nossa Terra. Nossa Terra, como vocês já viram nas aulas presenciais, ela possui camadas, certo? E aí a gente vai para a camada mais interna, a gente chama de núcleo interno. Temperaturas elevadíssimas, certo? Depois do núcleo interno, a gente vai para uma camada mais superior, que a gente chama de núcleo externo, ok? Lembrando que temperaturas ainda elevadíssimas. Acima do núcleo externo, a gente encontra o manto, certo? E a capa, a cobertura, vamos dizer assim, do bolo, a cobertura da Terra, a gente chama de crosta ou crosta terrestre. Entendido? Se a gente vai estudar da superfície da Terra ao centro, estas são as camadas. A gente tem da superfície crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno. E de dentro para fora, a gente tem núcleo interno, núcleo externo, manto e crosta. Certo, sexto ano? Vamos lá. Próxima etapa. A gente vai falar um pouquinho da teoria da deriva dos continentes. E o que seria isso, Dantas? Vamos pensar um pouquinho. Olha só a imagem comigo. Vamos fazer uma leitura da teoria da deriva dos continentes. Vamos lá. Antigamente, há milhares e milhares de anos atrás, a Terra era só constituída por uma única massa continental. Então tá aí. Havia originalmente uma única massa continental. Então os continentes eram todos unidos. E aí, esses continentes unidos eram chamados de Pangeia, cercado por um só oceano. Não existiam vários oceanos como hoje em dia, eram apenas um. E esse oceano era chamado de Pantalassa. Massa continental única, olha aqui comigo, massa continental, tudo unido, Pangeia. Um único oceano a gente chama de Pantalassa, ok? Vamos voltar para a imagem. Na era Mesozoica, na era dos dinossaurinhos, começou a fragmentação desses continentes. O que é que significa isso, Dantas? Significa que os continentes começaram a se separar. O quebra-cabeça estava unido e agora a gente vai separar essas pecinhas, dando origem aos continentes atuais, ou melhor, a posição dos continentes atuais. Volta para a imagem. Formou-se na era Mesozoica, tá? Mesozoica, dos dinossauros, existiam só dois continentes. O que antes era um só Pangeia, agora quebrou. Originou dois. A gente vai chamar o primeiro continente ao norte, em cima, de Laurásia, e outro continente no sul, embaixo, a gente chama de Gondwana, ok? Então, Pangeia, no início da formação da Terra. Depois, passou bilhões de anos, a gente vem com a era Mesozoica, essa Pangeia quebrou, dando origem a dois continentes. Um ao norte, outro ao sul. Qual é o do norte, Dantas? Laurásia. Qual é a do sul, Dantas? Gondwana. Ok? Volta à imagem.
A partir daí, foram sucedendo vários e vários fragmentos, várias e várias fragmentações desses continentes. Qual dos dois? A Laurásia foi quebrando e a Goldiana foi quebrando. E aí surgiu, tá certo, o mundo moderno. O mundo, os continentes como a gente está distribuído nos dias atuais. Vejam só a imagem. Presta bem atenção no que Dantas falou. No início da formação da Terra, há 4 bilhões de anos atrás, eu tenho a Pangeia. Aí a gente vai na Era Mesozoica, divide Pangeia. Não é só mais um continente, não é só mais um bloco. Eu vou ter 2. Um ao norte, olha a imagem, Laurásia. E outro ao sul, embaixo, Goldiana. Pergunta de Dantas, o Brasil estaria localizado na Laurásia ou na Goldiana? Na Goldiana, já que a gente está localizado no hemisfério sul. Ok? E a terceira imagem, no terceiro globo, vocês estão vendo o mundo moderno, o mundo atual, onde os continentes já foram se afastando, se fragmentando e dando origem ao nosso planeta 2020. Presta bem atenção. Nos 3 modelos, desde a origem do nosso planeta, passando pela Era Mesozoica e no mundo moderno, a gente tem um formato da Terra redondo, tá? Daqui a pouquinho Dantas vai reafirmar que esqueça essa história que a Terra é plana. A Terra não é plana. E Dantas vai dar 3 motivos científicos que a Terra é uma esfera. Olha só. Primeiro, Pangeia. Segundo, Laurásia e Goldiana. Olha a imagem. E o mundo moderno. E aí, chegou a hora de falar um pouquinho sobre a teoria de Wegener, que foi um cientista, tá certo? E ele descobriu, de certa forma, a expansão, tá certo? Do fundo do mar. Pouquíssimas pessoas estudavam sobre a crosta terrestre e ele fez um aprofundamento da expansão do fundo marítimo. E aí a gente vai para a imagem. Segundo a teoria das placas tectônicas, a crosta terrestre está dividida em placas de espessura média de 150 quilômetros. E essas placas que formam os continentes flutuam sobre um substrato pastoso. Ou seja, eu tenho um quebra-cabeça, esse quebra-cabeça era unido, Pangeia. Ele sofreu deslocamento, formou um quebra-cabeça no norte, um quebra-cabeça no sul, que seria Goldiana. E, quem lembra? Goldiana ao sul e Laurásia ao norte, beleza? E no mundo moderno houve mais fragmentações. Porém, esses continentes, eles não ficam, vamos dizer assim, presos, fixos. Ele fica sobre um substrato, ou melhor, substrato pastoso. E o nome desse substrato pastoso é chamado de atenosfera, que fica sobre o magma, ok? Vamos lá. Quando a gente vai falar dessa fragmentação, desse corte que sofreu os continentes, que ficam sobre esse substrato pastoso, a gente vai dar origem a várias placas tectônicas. E aí a gente vai para as principais. Vejam a imagem. A gente tem a primeira placa tectônica principal, é a placa chamada de Americana. Temos a segunda placa tectônica, chamada de placa do Pacífico. A terceira placa tectônica, chamada de placa Antártica. A quarta placa tectônica, chamada de Indo-Australiana. A quinta placa tectônica, chamada de Euro-Asiática. E uma das principais, a última placa, seria a Africana. Ok?
Lembra, volta aqui comigo, são as principais. Na próxima imagem, vocês vão ver que existem outras placas tectônicas. Bora lá, vejam só com Dantas a quantidade de placas existentes hoje no mundo moderno. Bem mais que 6. Dantas falou as principais, ok? Lembrando que essas placas não ficam no oceano. Elas ficam aonde, Dantas? Elas ficam submersas? Não, elas ficam em cima. Em cima de quê, Dantas? De um substrato pastoso. Lembra sempre disso. Elas flutuam num substrato pastoso, que Dantas já falou que é chamado de astenosfera. Beleza? A gente já viu que as placas tectônicas vão formar o mundo moderno e sua nova distribuição. Aí a gente vai para a imagem a seguir. É justamente na região onde há um encontro das placas que vão ocorrer fenômenos que, consequentemente, causará modificações na crosta terrestre, que seria a cobertura da Terra. É no encontro dessas placas que ocorrem o quê? Ocorrem principalmente o vulcanismo e os terremotos, certo? Vamos prosseguir sexto ano. Olhando a imagem, Dantas colocou a definição do que seria terremotos. Que terremoto, ele tem um ponto, e o ponto que se origina, ele é chamado de centro ou foco, ok? Quando isso fica dentro da crosta, no interior da crosta, quando esse terremoto aparece para a gente, aparece na superfície. O ponto da superfície terrestre que está acima do centro ou do foco é chamado de epicentro. É o que vai causar o quê? Modificações para a gente. É o que vai ser sentido com grande intensidade. Então, internamente a crosta, eu tenho o quê? O centro ou foco. Quando eu estou na superfície agora, onde eu vou construir minha casa, cidade, e aí eu vou chamar esse ponto de quê? Epicentro. É onde eu vou sentir, tá certo, a intensidade do terremoto. E isso ocorre por quê? Porque as placas tectônicas, elas se movimentam. E essa movimentação dá origem aos terremotos, ok? Olha a imagem, o que Dantas acabou de falar para vocês. Eu tenho um foco interno da crosta e eu tenho um epicentro. Olha, na superfície da crosta. Veja só. Onde é que eu sinto a intensidade do terremoto? No foco ou no epicentro? No epicentro. Certo? E, além de causar terremotos, o movimento das placas tectônicas, porque ela se movimenta, Dantas? Porque ela está em cima de quê? Lembra sempre, as placas tectônicas, elas estão em cima de um substrato. Qual era o nome do substrato? Pastoso. E esse substrato pastoso, a atenosfera. Então, como é pastoso, ela vai se movimentar constantemente, ok? Causando o que, Dantas? Terremotos e agora o vulcanismo. Olha a imagem. Chamamos de vulcanismo os fatos e os fenômenos geográficos relacionados com as atividades vulcânicas, através dos quais o magma, que está lá embaixo, nas outras camadas mais internas, manto, núcleo, ele vai sair e vai chegar até a superfície, vai chegar até onde, Dantas? Até a crosta. E quando o magma ele sai do interior até a superfície, eu tenho isso, um fenômeno chamado de vulcanismo. E por que ele sai? Porque as placas tectônicas se movimentam, ok? Uma imagem interessante que Dantas está passando para vocês seria essa. Vê só.
À medida que vão ocorrendo, vejam a imagem, as erupções vulcânicas, os materiais que estão no interior da Terra, tá certo? Vão sendo expelidos pelo vulcão e vão acumulando em torno da abertura, pelos quais, tá certo? Foi expelido a princípio o magma. O que faz com que o vulcão tenha um formato de cone. E se esse magma continuar saindo do interior da Terra, ele vai ter dimensões cada vez maiores. Ok? Então, lembra, eu tenho a Terra, superfície, cobertura, eu tenho a crosta terrestre. Lembram? No começo da aula da gente. E aí, a gente viu que embaixo da cobertura existia o manto. Embaixo do manto, o núcleo, quentíssimo, cheio de magma. Tanto o núcleo quanto o manto, quente, muito quente. E aí a gente viu que a Terra, ela era formada por um único continente que Dantas chamou de Pangeia. E aí que esse continente total, único, a Pangeia, na era Mesozoica foi cortado em dois. Cortado em Laurásia, no norte, e Gondwana, no sul. Mas esses continentes continuaram a se deslocar. Por quê? Porque ficam em cima de um substrato pastoso, dando origem aos continentes separados que temos hoje em dia. Mas eles continuam se deslocando, dando início a quê? Continua se deslocando, dando a característica de vulcões e terremotos, tá certo? Um detalhe que Dantas quer chamar para vocês é o seguinte, que o vulcão, quando é eliminado, tá certo? O material quente que está dentro do interior da Terra, o vulcão, ele pode eliminar dois materiais, que seria, veja só a imagem, o magma e a lava. Qual é a diferença dos dois, Dantas? O magma, olha só, é a mistura de materiais rochosos no estado de fusão que se encontra no interior da Terra. Rochoso no estado de fusão derretido. O magma, ele é muito rico em gases. E à medida que ele ascende, que ele sobe, ele vai perdendo essa quantidade de gases. A lava é diferente. Já é o magma que surge na superfície terrestre, perto da gente. E diferentemente do magma, desculpe, é menos rico, ok, em gases. E quando esfria, a lava esfria na superfície terrestre já, vai dar origem a quê? As rochas. Rochas do tipo o quê? Magmáticas, que a gente já aprendeu em aulas passadas. Certo? E um detalhe mais interessante ainda é que o vulcanismo tem algumas regiões que eles podem gerar ou aquecer fontes nascentes de água. Vamos entender. A gente vai chamar de fontes termais. Olha a imagem comigo. As fontes termais são nascentes comuns, são águas, são, vamos dizer assim, um reservatório de água comum, que, tá certo, é diferente apenas por quê, Dantas? Porque ela vai ser mais morna e em alguns lugares até quente demais. E quando a gente tem um reservatório de água, que a água está lá e ela apresenta uma temperatura acima do normal, uma temperatura que pode chegar a uma temperatura quentíssima, eu não vou chamar ela de nascente mais, eu vou chamar ela de fonte termal. E por que isso acontece? Pelos vulcões, por incrível que pareça. Veja só a imagem. Muitas fontes termais ocorrem em região de atividade vulcânica recente
e são alimentadas por águas aquecidas por contato com as rochas quentes abaixo da superfície. Então, eu tenho ali um reservatório de água. Embaixo eu tenho rochas que foram originadas de quê? De lava vulcânica. E essas rochas ainda estão quentes. Consequentemente, ela aquece essas águas. Vamos ver as imagens de algumas fontes termais no Brasil. Olha só, eu tenho aqui uma bem pertinho em Salgadinho, no nosso estado, Pernambuco. E eu também tenho outra fonte termal muito conhecida em Goiás, no município de Caldas Novas. Tá certo? E aí, a gente encerra a primeira etapa que Dantas queria mostrar para vocês. As camadas da Terra, crosta, manto e núcleo. Os continentes, primeiro um, depois dois, depois o atual. Eles ficam flutuando, tá certo? Flutuando aonde? No magma pastoso. E essa flutuação, ela vai dar origem ao deslocamento. Vamos lá, o que é que Dantas quis passar para vocês hoje? Dantas quis passar o seguinte, que a Terra é constituída por 3 camadas. A cobertura, a crosta, segundo, o manto e o terceiro, o núcleo. E aí, formaram-se um único continente, Pangeia, a princípio. Depois, formaram-se 2 continentes. E em seguida, na conjuntura atual, esses continentes foram se deslocando. Porque eles se deslocam por causa das placas tectônicas que estão aonde? Flutuando no substrato pastoso. Ok? Mas elas continuam flutuando e dando origem a alguns fenômenos, como por exemplo, a gente viu o terremoto e o vulcanismo. E para concluir, Dantas falou que o vulcanismo pode gerar as fontes termais, beleza? E para fechar a aula de hoje, a gente precisa entender que tanto a estrutura interna, quanto a movimentação das placas, quanto o vulcão, quanto ao terremoto, ele vai dar a vocês uma precisão que nossa Terra, ela é redonda, ela é esfera, ela não é plana, pelo amor de Deus, não falem isso. Primeiro grande motivo, veja aí o que Dantas colocou para vocês. Grandes navegações, vejam só, gente. Século XVI, Fernão Magalhães executou a primeira circunnavegação. O que é que significa? Ele deu a volta ao mundo. Ao navegar sempre na mesma direção, seu navio retomou ao ponto inicial da viagem. Ele saiu de um local e voltou para o mesmo local, comprovando no século XVI que a Terra, nosso planeta, já era redondo. Segundo grande motivo científico, para que você fale para quem questionar sobre se a Terra é plana ou se a Terra é redonda. Diga sempre, a Terra, ela não é plana. Primeiro, a navegação, a circunnavegação já no século XVI. Segundo bom motivo, vamos lá a imagem, os fusos horários, presta bem atenção. Fuso horário é outra comprovação do formato circular do planeta. Caso a Terra fosse plana, o Sol deveria brilhar ao mesmo tempo para todos os habitantes. Entretanto, vemos uma alternância entre dia e noite em diferentes pontos do planeta. Por exemplo, Brasil e Japão. Vocês já viram, já comprovaram que quando aqui é dia, no Japão é noite. Quando no Japão é noite, aqui é dia. Então é outra evidência que nossa Terra não é plana. E a terceira evidência, Dantas, seria as explorações espaciais, que aí vem século XX, século XXI. Aí vamos lá a imagem. A ida do homem ao espaço, iniciada por Yuri Gagarin, lançamento de satélites e o movimento da Estação Espacial Internacional,
comprovam, ratificam, eles têm uma comprovação científica que o nosso formato, o nosso planeta é num formato circular, ok? Então hoje eu dei mais do que exemplos sobre o nosso planetinha Terra, um formato circular, formatinho redondo, achatado nos polos. Por hoje é só, galerinha. Fiquem com Deus e obrigada sempre. Cheiro no coração.